7h34, esse é o Jornal da Manhã Entrevista. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando nesta manhã de quinta-feira, hoje dia 22 de janeiro de 2026. E mais um dia bem fresquinho pela manhã, né? Aliás, no estado aí tivemos regiões registrando 12 graus de temperatura, né? No sul, mais no centro do estado, Guarapuava, por exemplo. Nossa região aqui registrando 18, 19 graus. Bem fresquinho durante o dia, promessa de muito calor, aliás, previsão dos próximos dias. Bom, e um dos assuntos que nós vamos conversar hoje no Jornal da Manhã tem a ver com todas essas previsões. A gente está olhando para o tempo todo, né? Toda hora olhando para o céu, porque sabe da importância, principalmente nessa época de colheita de soja e projeção de plantio do milho safrinha. Está aqui para conversar mais uma vez com a gente o Amarildo Slovinski, empresário e responsável pela Seguragro. Bom dia para você, Amarildo. Muito obrigado aqui pela presença. Primeiro, teu cumprimento para os nossos ouvintes. Bom dia, Cunhasque. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vamos conversar um pouquinho hoje aí sobre o clima e sobre o que está ocorrendo aí na colheita na região. Além do seguro agrícola, a gente, para entender hoje o trabalho de atuação da Seguragro, as demais modalidades que hoje a Seguragro tem disponível. Hoje, nossa especialidade, logicamente, é o seguro agrícola. Nosso carro-chefe é o seguro agrícola, né, de lavouras, mas assim, junto com a agrícola aí, outras grandes seguradoras vêm trazendo aí outras modalidades de seguro para nós trabalharmos aí, né, que é o seguro aí de benfeitorias, né, visto que eventualmente nós temos aí esses ventos temporais aí, é importante que o produtor tenha aí o seguro de suas benfeitorias rurais, barracões, casas, seguro de sistema fotovoltaico, agora está se investindo em algumas usinas, né, e até mesmo em cima de aviários, né, coisa do tipo assim, seguro aí para pocilgas, para aviários, e o seguro de máquinas agrícolas aí, né, que agora na safra aí, colhendo tudo isso que está colhendo de soja aí, tem que estar segurado aí, né, porque tá pesando aí. Sem dúvida nenhuma, e a gente agora entrou no contexto de colheita da soja, né? Muita gente se preparando, muita gente colhendo. Ontem, visitando até um produtor que ele começou a colher, com base na previsão, ele sentiu ainda que a soja não estava muito uniforme, né, para colheita, então ele aguardou um pouquinho. Muito provavelmente amanhã retorne, e o produtor ele deu uma segurada, né? Muita gente acelerou a colheita e deu, opa, vou dar uma segurada, porque tem uns dias aí a mais para conseguir fazer isso. E hoje, com a tecnologia de equipamento, né, que se tem, vai muito rápido, consegue executar muito rápido a colheita. Só que o produtor tá olhando, depois eu vou entrar nesse contexto, mas primeiro vamos analisar aí a colheita da soja, né, que nesse momento traz uma boa perspectiva. Tem algumas questões que surpreendeu, com vassourinha, picão, caruru, enfim, teve desafios diferentes, dá para colocar dessa forma, né? Difícil você ver uma lavoura hoje aí, igual você falou das ervas daninhas, das plantas daninhas, difícil você ver uma lavoura aí esse ano sem ter erva daninha na lavoura, né? Sem ter caruru, sem ter picão, sem ter buva. Mas é resultado também da chuva, do excesso de chuva, mas graças a Deus a gente tem visto aí um ano extraordinário para a região, para nós aqui, pelo menos aqui no oeste aqui, né? Nós temos, dificilmente a gente vê hoje uma lavoura que está colhendo menos de 200 sacos andando aí na região, né? Então 200, 220, 230, até mesmo 240 a gente já viu aí de perto aí, né? Essas produtividades. E o produtor não precisa ter pressa, na verdade, né, para colher, porque pelo menos nos próximos 10 dias aí, nós não temos aí uma previsão de chuva, né? Nós temos aí na virada do mês apenas uma pequena previsão. Então não precisa ter aquela pressa para poder dessecar, para colher, né? Então pode fazer com cautela, as produtividades estão boas, né? E assim, imagino eu que mesmo com produtividades extraordinárias nós não teremos filas, porque nós temos aí 10 dias para realizar essa dessecação e essa colheita. Sem dúvida, e assim, eu vou usar o produtor que eu estava ontem, e a gente vai trazer isso também na série AgroMais, porque a gente vai vivendo um pouco o que o produtor está pensando, o que o produtor está projetando. Imagino que vocês também, nesse contexto,
isso quase vira uma commodity de mercado, né? Porque tá tudo em cima dessa previsão, né? A gente tem aí hoje a colheita da soja, o produtor ele pode colher de uma forma mais tranquila, tem a garantia talvez que entregue um produto com a umidade perfeita lá no silo, sem descontos, com uma produção que você falou. Isso é importantíssimo nessa época de preço, né? Que está aí sustentado a 115, que é uma preocupação do produtor também, né? O produtor aí tem uma margem de 70, 80 reais de custo normalmente, né? Aí varia muito de região para região, de quanto investiu, né, o quanto teve que investir, mas a gente começa a somar esses detalhes, Amarildo, a gente percebe que tudo começa a contar, né? Exatamente, conta, com certeza conta, né? Mas assim, o preço geralmente nessa época do ano aí, na colheita, ele sofre uma pressão um pouco maior, né? Eu diria até que pelo início da colheita, e pelos acontecimentos externos que estão ocorrendo aí, né? O preço está se mantendo. Em outros tempos, não sei, no ano passado eu acho que já estava até mais baixo. Talvez, né, a gente não está ainda no pico da colheita, né? A colheita está iniciando aqui, no Oeste Paraná. Sempre se planta primeiro aqui e se inicia aqui a colheita. Talvez no momento que atingir o pico, talvez esses preços reduzam, né? Um pouco mais aí, tanto aqui quanto em outras regiões, e principalmente Mato Grosso, né? Mais próximo. Aqui o forte vai ser aí a dessecação entre essa semana que vem, e colheita aí no final do mês, na virada do mês aí, né? Na semana que vem, mais forte de colheita, imagino eu, e na outra semana vai entrando aqui. Agora outras regiões, né? Mais aqui mesmo no Paraná, plantio lá foi mais tarde, teve aquela questão do replantio, granizo. Então aqui na região de Guarapuava também a colheita entra aí no mês de março, entendeu? Então pode ser que aí no mês de março esses preços reduzam, assim como outras regiões também. Rio Grande do Sul também é mais tardio. É aqui realmente que a gente colhe antes, e colhendo antes agora com essas produtividades, né? Tem que até olhar a questão de se o preço der uma puxadinha, der uma oportunidade, de repente tá fazendo alguma coisa aí, né? Para não depender dessa entre safra de soja que vai ocorrer só a partir de maio aí, né? Para recuperar talvez os preços aí. Tá um pouco diferente. Eu me lembro que ano passado, acho que chegou a 109, logo começou a colher aqui. 109, 108. 110, alguma coisa assim. O produtor começou a ficar preocupado, e umas propriedades que a gente visitou, o produtor já estava com aquela projeção negativa de até 100 reais. E preocupado que ficasse abaixo disso ainda, que seria muito ruim, mas sustentou, né? Sustentou e superou, porque o milho sofreu isso, né? O milho sofreu um baque de 30%, 40% do valor. Então o produtor imaginou que talvez na soja tivesse o mesmo problema, mas se sustentou, que nem você disse. E aí é uma sugestão muito boa, né? Tentar negociar. Muita gente faz contratos, né? Para sustentar preço. Então, tudo agora, eu acho que pela primeira vez a gente tem um pouquinho de estabilidade, né? Eu acho que até é uma vantagem, porque vai ser muito difícil disparar e vai ser muito difícil cair muito. Com a super safra que está se falando no Brasil de 180 milhões de toneladas de soja, é muito difícil disparar, né? Só se acontecer alguma coisa aí realmente externa, alguma coisa nesse sentido. A China está comprando muito, né? Tudo depende também do início a partir de abril e maio do plantio americano, mas é muito difícil com uma produtividade dessa o preço disparar. Então assim, existem nesse meio tempo oportunidades que às vezes dão os picos, né? Então tivemos no passado alguns contratos a 125, a 130, né, na soja. Quem aproveitou as oportunidades e fez, só que logicamente você não pode apostar tudo, né? Às vezes, né, não é um cassino, né? Você tem que trabalhar baseado, o que eu preciso? Cobrir meus custos, esse valor, etc, pelo menos para os custos, né? E o restante, né, graças a Deus com essa produtividade, eu acho que está compensando o preço aí, né? Então, assim como no milho também, né? A gente tem sempre a expectativa de que agora, antes do plantio do milho aí, esse preço aí reaja um pouco, porque geralmente, assim, tende a reagir até o mês de março. Depois que se conclui o plantio do milho aí, as coisas voltam a mudar novamente, o preço volta a cair, de acordo tudo com demanda. Hoje, com usinas de etanol no Brasil aí, de milho sendo construídas, demandando milho, né? E o consumo também para ração aí, né?
O Brasil também exportou muito milho agora nos últimos dias. E exportou mais de 70% do que já tinha exportado ano passado, entendeu? Mais de 70% do que ano passado. Então, não é muita coisa, mas já significa, né? Bastante aqui para o mercado interno. Então, assim, olhando também numa outra ótica aí, a questão do plantio de safrinha, né? Que nos próximos 10 dias aqui a gente não tem uma previsão forte de chuva. Na virada do mês a gente tem uma pequena previsão. A gente espera aí que em meados de fevereiro aí se normaliza um pouco mais. Você pode perceber que noites frias aí, dificilmente a gente tem aí um aquecimento para que ocorram as precipitações aí, né? A entrada das frentes aí. Então vai dar tempo agora do pessoal colher o soja, né? E depois é importante que todo mundo meio que plante o milho junto aí para um melhor controle aí de pragas, né? Se todo mundo controlar junto é melhor do que sair plantando um agora. Quem planta geralmente no início o milho e no final acaba tendo uma pressão maior aí de cigarrinha e perceveja no começo. Então de repente seria o momento da gente estar aí se concentrar agora na colheita da soja e assim que o clima nos possibilitar começar, né, as movimentações para efetivo plantio do milho aí, né, para que a gente toda a região aí plante aí mais ou menos na mesma época, para um melhor controle de cigarrinha e perceveja. E olhando a previsão do tempo, né, agora logo na primeira hora da manhã, né, por volta ali de 6h45, a gente trouxe uma previsão do CIMEPAR, e o CIMEPAR atualiza de hora em hora. Uma atualização agora, que a gente estava previsto, tinha 4 dias de chuva, do dia 30 até o dia 3. O que vai acontecer? Já mudou. Se você olhar assim, o que você tem que fazer? Eu geralmente tenho o pessoal que nos assessora na previsão do tempo, mas você tem que fazer um apanhado de vários modelos aí, né? A gente olha o modelo americano, a gente olha aí o Foreca, que o pessoal fala, a gente olha o CIMEPAR, a gente olha até mesmo o celular. E você faz um modelo aí, você faz um apanhado geral e dá uma analisada se os modelos mostram mais ou menos de forma igual, né? Para você se programar com plantio ou não, né? Então, assim, se você olhar apenas um modelo, às vezes não vai ser assertivo. E olhando hoje vários modelos, a gente vê que tem uma pequena previsão aí na virada do mês. Logicamente que essas pequenas previsões aí no final do ano, na verdade acontecia aí, tinha uma pequena previsão, mas quando vinha volumes de 40, 50, 100 milímetros, né? Esse ano em particular, a gente monitora aqui muito o órgão oficial do estado, né, que é o CIMEPAR, ele tem acertado o período de chuva, só o volume tem sido muito diferente. O ano passado mostrava-se aí um volume pequeno, mas quando vinha muito mais, né? 40, 50, 70, 100, até 140 milímetros. Agora, final de semana tinha aí uma previsão, domingo tinha uma previsãozinha, e você viu que já mudou, não foi volume de chuva forte, você viu que foi pancadas isoladas, entendeu? Aqui olha, da última hora, já tá antecipando, que era para ser dia 29, passou a ser dia 28. Só que aí que tá. Não, mas não tem, não. É volume muito pequeno. Aqui eu brinco, né? O outro modelo que eu analiso aqui é dia 31, na virada do mês, é um pequeno volume. E esse volume ele é tão pequeno que é 1,5 mm, que se. Fica analisar também a temperatura. Se a temperatura subir antes da onde está marcando chuva e no dia que marca chuva, dias posteriores ela baixar, é sinal de que pode chover. Agora, se não mudar muito, é difícil ocorrer. Essa é a linha do gráfico, né? Só a umidade que... Aí tem também que analisar a pressão, né? Pressão que não está mais baixa, chance maior de chuva, né? Tem tudo isso aí, né? Mas enfim, e isso vai ter que ser hora a hora. Nós temos prazo aí, zoneamento, né? O plantio do milho safrinha na região até dia 10 de março, né? Que é coberto aí pelo Seguro Agrícola e pelo Proagro até essa data aqui. Então nós temos uma janela bastante grande ainda aí de mais de 40 dias. Mas é lógico que quanto mais cedo se plantar o milho, né, mais produtividade ele tem, né? É dias-luz, né, que o milho precisa, né? E também aí a questão de escapar de geada, uma possível geada que
dificilmente aconteça, mas não é impossível de acontecer em maio aí, ou até mesmo junho, entendeu? Ano passado foi perfeito, né? Na hora que ela veio já estava tudo pronto, a gente né? estava colhendo ano passado, até ontem a gente estava comentando. Era 10 horas da noite, já tinha gelo na palhada. Então, quando ela veio, já estava aí, o milho já estava seco, né? Então, não foi problema, né? E aí entra um contexto bem interessante que você falou, né? Você falou das janelas, olha, tem os prazos, lembrando. Isso é importante o produtor prestar atenção, né? Porque faz parte dos cuidados da contratação do seguro, né? Claro. Essa questão do zoneamento, ela tem que ser respeitada, né? Hoje todo dia passa 2 vezes um satélite por aqui, e isso é um satélite que é americano, que as seguradoras têm acesso, né, a esse satélite para verificar se foi plantado dentro do zoneamento. Então, o limite é 10 de março, se plantar fora dessa data não tem cobertura, entendeu? Então, tem que observar essas questões, né? Tem que observar os riscos contratados, né? Aí seca, geada, granizo, ventos fortes, né? A questão do replantio tá bem importante frisar. O seguro de milho, ele se divide em 2 partes. Todo seguro, né, agrícola se divide em 2 partes. Do plantio até 15 centímetros da cultura, né, que é a parte do replantio, ele cobre ali granizo, tromba d'água e excesso de chuva para efetuar um replantio. A cobertura de seca ela começa a partir de 15 centímetros, tá? Então, na fase já que ele já está desenvolvido. Então, se você plantar o milho agora, não nascer em função da seca ali, ele não tem cobertura. Então, até 15 centímetros é cobertura de granizo, tromba d'água e excesso de chuva. A cobertura de seca, ela começa aí a partir de 15 centímetros. É um cuidado que você tem que ter aí na hora de estar contratando, né? Isso é para aquele que planta no risco, né? Sem espera aquela previsão de chuva, ela não acontece. A gente tem que aguardar e a gente não pode ficar muito ansioso aí na questão do plantio do milho, né? Vamos colher a soja, esperar firmarem as previsões, né? Para a gente começar a plantar tudo meio junto, né? Falando também, o seguro ele não é uma despesa, né? Ele é uma proteção, né, para o produtor, né? A gente lembra também que agora o Ministério da Agricultura está tendo novas exigências aí na hora de contratar o seguro, ele está exigindo aí o CAR, né? Então é importante que as lavouras aí estejam, todas as áreas aí, as matrizes tenham o seu CAR, porque agora a gente tem que enviar junto ao Ministério da Agricultura o número do CAR. Então assim, cada vez mais para crédito e para seguro e para o agro, as coisas estão se fechando mais aí, né? Mais exigências ambientais, parece que dificultando até um pouco, né? E não deveria ser dessa forma, né? O próprio Proagro também, eles vão mudar aí em função de algumas fraudes que ocorreram e ocorrem ainda no Proagro. O governo tem uma despesa muito grande, né, de indenização, e chega a 9 bi por ano de indenização no Proagro. Isso aí poderia, ao invés de você colocar esse dinheiro no Proagro, gastar com pessoal, né, gastar com colaborador, gastar com a despesa operacional, gastar com indenização. Muitas vezes fraudes, talvez seria mais importante ele pegar e destinar desses 9 bi, 1 bi para seguradoras, terceirizar o risco, estimular a concorrência, melhorar aí as coberturas e reduzir o custo, né? E terceirizar essa questão, essa despesa operacional para as seguradoras aí. Muito mais barato para o governo fazer isso do que ele ficar aí gastando dinheiro com o Proagro. Então, mas ele vem dificultando aí cada vez mais o Proagro, colocando alguns pontos em que vai chegar um momento que o Proagro vai ter uma despesa, e se ele ultrapassar essa despesa assim a nível nacional, ele vai segurar, vai parar e não sei se vai reanalisar mais a fundo, né, todas essas que ficarem para trás. Então vai dificultar, né? E a gente tá aí com o seguro para tentar aí oferecer as melhores condições de forma mais um pagamento facilitado, um custo mais barato. Nós temos hoje 8 seguradoras no nosso painel, e a gente diariamente está falando com elas aí para, né, toda safra a gente discute com elas a questão de melhoria, de garantia e a redução de custo, né? E na hora que você faz o seguro, muitas vezes, logicamente, você não pode olhar apenas preço e cobertura, né? Não adianta eu olhar maior cobertura ou menor preço. Tem que olhar a seguradora também. Então tem que olhar quais seguradoras têm mais capital, quais seguradoras aí estão aí cumprindo com as suas obrigações no mercado, né? E a gente tem essas informações. 7 horas 54 minutos, 7h54. A gente falando de atividade agrícola, né? No modo geral, quero mandar um abraço aqui
pro presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Evandro Gelleri, tá lá na lavoura, está dessecando, né? E tá aqui agora no 104,1 no FM. Nossa, muito obrigado, Evandro. Bom trabalho para vocês aí. Ele falou, agora não tem desculpa, né? Agora pega, né? Pega no qualquer lugar aqui da nossa região, tá lá dessecando a soja, se preparando para a sequência. Marildo, muito obrigado pela presença. Fica à vontade aí para convidar o pessoal para conhecer a Seguragro, agora lembrando com a nova sede aí na Avenida Willy Bart. Convidamos todos os produtores, amigos, clientes no geral dos outros ramos de seguro aí a nos visitar, tomar um café na nossa nova sede ali na Willy Bart 297. Passando esse plantio, essa colheita de soja, esse plantio, nós iremos fazer alguns eventos aí com seguradoras para trazer ao produtor, trazer aos nossos clientes um conhecimento, essas outras modalidades de seguro que o produtor pode ter oportunidade, né? A gente falou aqui do seguro agrícola, falou do seguro de benfeitorias, máquinas, equipamentos, sistema fotovoltaico, mas também a gente vem trabalhando com as seguradoras em outros tipos de seguro que talvez seja até interessante, né? A gente está trabalhando aí com uma espécie de seguro de vida até com as seguradoras, com coberturas para doenças graves, que hoje eu mesmo, por conta própria, percebo que você buscar um plano de saúde hoje está bem dificultoso, aquele plano de saúde que te atende e cobre aquilo que realmente que você precisa na hora que você vai usar. Então a gente vai passando a colheita do soja, do milho safrinha, juntamente com as modalidades nossas do agro, né, de máquinas, benfeitorias, aí, lavoura, traremos sempre uma novidade num outro ramo de seguro, seja ele vida, seja ele automóvel, seja ele embarcação, enfim, outras modalidades a gente sempre vai estar trazendo uma outra novidade para conhecimento e uma maior proximidade das seguradoras que a gente trabalha, né? A gente tem esse contato direto com as maiores seguradoras do Brasil e a gente quer trazer também esse contato das seguradoras com o produtor rural, com os nossos clientes segurados também. Um abraço a todos e bom dia. Obrigado, Amarildo. 7h56. Vou direto daqui, viu, Luiz, com o esporte, para destacar as informações esportivas. O que rolou ontem pelos campeonatos estaduais? Teve equipes do futebol brasileiro que pela primeira vez estão